Boa noite a todos vocês, amigos, amigas, companheiros, companheiras. Desde há muito tempo que diferencia este encontro, esta plenária, ou este reencontro nesta plenária, é exatamente esta história presente nesse ato. Aqui é uma história muito grande, uma história de lutas, uma história que talvez seja exatamente esta razão maior que faz com que nós estejamos na rua, nas ruas, nas praças, nas redes, em todos os lugares, lutando tanto contra esse povo. Não é necessariamente a defesa deste governo que nos leva para as ruas. Nós temos críticas importantes ao nosso governo. Nós defendemos sim esse governo, porque nós sabemos que a partir deste governo, e só deste governo, nós teremos condições de avançar na nossa luta. Mas nós estamos na rua por muito mais do que isso. Nós estamos nas ruas pela nossa história, pelas nossas conquistas, pela democracia conquistada. Acho que a presença de todos nós que estamos aqui é um pouco a expressão dessa extraordinária força política, simbólica, que nos tem movido ao longo desses últimos meses e desses últimos dias em especial. Quero dar um abraço a todos vocês, amigos e amigas, o Sindipolo, que está aqui, da minha categoria, a turma da Liberato, que está aqui também, mesmo que eu tive a oportunidade de me formar técnico mecânico industrial, nessa escola extraordinária. Saudar o Luiz Laura, nosso prefeito, dizer que esses momentos eles nos trazem essa consciência política de como é importante preservar os espaços políticos conquistados. Como há uma disputa permanente e aberta da política, da democracia e dos nossos direitos conquistados. Como é importante cuidar de uma forma muito carinhosa, com muita atenção, o espaço político popular conquistado. O sindicato se transformou num espaço de luta, uma associação de moradores no bairro, um espaço estudantil, uma Câmara de Vereadores, um mandato de deputado, um mandato de vereador de um Estado. Como é importante cuidarmos bem daquilo que conquistamos. Por isso me parece tão importante que nesta noite, com a presença do nosso companheiro Luiz Laura, nós tenhamos toda a capacidade de compreendermos, vamos construir e preservar a grande vitória que tivemos e que continuaremos a ter, onde o povo de Novo Hamburgo vai continuar dirigindo essa cidade a partir da liderança do companheiro Luiz Laura. E tantas cidades aqui do Vale dos Sinos, do Vale do Paranhana, de toda esta região que foi vermelha e que continua vermelha, que nós queremos que continue vermelha e popular e democrática, que nós queremos que todas as cores estejam presentes nessa nossa grande região do Vale dos Sinos, da região metropolitana e do Vale do Paraíba, que tantas e tantas lideranças estão presentes nesse nosso momento aqui. Saudar o deputado Marcon. Marcon tem sido daquelas lideranças extraordinárias para todos nós, não só pelo seu profundo compromisso e origem na luta pela terra, no Rio Grande e no Brasil, mas hoje é um companheiro que lidera uma agenda popular no Rio Grande e em todo o país. E sirva um testemunho meu da sua liderança, dedicação, coerência, e como o Marcon e outros companheiros da bancada gaúcha, né, Marcon, tem ajudado o PT nacional com essa posição clara, combativa, popular, comprometida com os valores maiores que nós carregamos ao longo da história de um partido de esquerda, democrático, socialista, que nós queremos para o nosso PT, como o Marcon joga na sua militância esses valores e como esses nossos companheiros têm colaborado para que a bancada nacional do PT acerte. E talvez um dos maiores acertos da bancada do PT, que o Marcon e tantos outros lideraram de uma forma corajosa,
que foram quando alguns flertaram com a possibilidade de buscar um acordo com aquele criminoso chamado Eduardo Cunha, que foi o Marcon e tantos outros deputados do PT. Não acordo com a corrupção, não acordo com o crime. Nossa tarefa é preservar os acordos e os compromissos populares e republicanos do nosso povo. E estes são os valores que estão sendo carregados por companheiros como este companheiro. Saudar o Tarcísio e desejar tudo de bom para o Tarcísio, pessoal, toda a equipe aqui do Tarcísio, que sugeriu esse encontro, que estimulou esse encontro, que tudo esteja bem. Depois nós vamos conversar mais, que ter feito uma data que tem orgulhado todos nós aqui de Novo Hamburgo, da região do Estado do Rio Grande do Sul. O Ricardo, toda a representação sindical, popular, que está aqui, que traz uma mensagem forte, que sempre nos anima, né? A fala, a voz, os lutadores sindicais, os lutadores populares, que lutam por direitos, lutam para dar continuidade a esta agenda de direitos, que nós só começamos nesse país. Esse país secularmente, né, marcado pela intolerância, pelas elites políticas, pelas oligarquias econômicas desse país. Portanto, um abraço muito forte a todas as lideranças que estão aqui, sindicais, populares, estudantis, que trazem essa qualidade tão forte para esse nosso encontro aqui, que é muito importante. Eu queria, por fim, homenagear a toda essa história, homenageando o Adão, meu companheiro de Sapucaia, que está ali, bem... Todos nós que acompanhamos o dia 17, acompanhamos com muita atenção, tensão, todos nós aprendemos muito, conhecemos de conjunto aquela obra, acompanhamos as manifestações dos parlamentares. Uma das coisas impressionantes que eu quero crer nos anima para o futuro, para este combate que nós temos agora, dá conta da nossa responsabilidade histórica com o nosso povo, com a nossa luta, com a transformação do país, quando nós acompanhamos, em especial, os votos carregados pelos golpistas. Todos os argumentos racionais, conservadores apareceram para surpresa deles. Votaram invocando Deus, votaram invocando sobrinhos, sobrinhas, pais, mães, filhos, filhas. Votaram invocando a ditadura militar, votaram invocando torturadores, votaram invocando todos argumentos reacionários e conservadores para impedir a presidenta Dilma Rousseff de cumprir o seu mandato. Não usaram nenhum deles, nem os parlamentares do PP do Rio Grande do Sul, todos eles indiciados na Lava Jato, todos indiciados na Lava Jato, nenhum deles foi capaz de oferecer ao parlamento brasileiro, à democracia brasileira, à Constituição brasileira, à sociedade brasileira, nenhum deles foi capaz de chegar ao microfone e utilizar o único argumento possível de ser usado naquele dia, naquela noite. O único argumento possível de ser utilizado a partir de uma postura de decência política e de responsabilidade institucional, porque carrega um mandato parlamentar. O único argumento que não foi utilizado naquele domingo, melancólico, triste, trágico para a democracia brasileira, foi o argumento do crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Nenhum dos golpistas foi capaz de chegar no microfone e anunciar com a sua firmeza, com a sua consciência, certo ou errado, que estavam ali votando sim ao prosseguimento do impedimento da presidência Dilma Rousseff, porque identificaram na conduta da presidente da República algum crime de responsabilidade. Nada disso aqui.
E digo isso porque nós, que estamos aqui, temos que preservar com absoluta segurança esta ideia central. Esta ideia simples e central. Que se só existe uma única razão que permita que um presidente eleito pelo povo, num amplo processo democrático, é disso que se trata, de um mandato pertencente a um povo que escolheu uma representante, presidenta da República, com mais de 54 milhões de votos, e isso dá conta da grandiosidade política deste ato, e, portanto, fez uma escolha política por um mandato, por uma representante. Só há uma razão que a democracia brasileira aceita que este mandato popular seja extinto: se este representante cometeu crime de responsabilidade durante o exercício do seu mandato, roubou, matou. Se este representante deliberadamente, por dolo, portanto, por vontade, cometeu um crime dessa natureza, só aí ele é passivo de julgamento e de perder o seu mandato. Só aí. Por quê? Porque nós não estamos discutindo o mandato da presidenta Dilma Rousseff ou da cidadã Dilma Rousseff. Nós estamos discutindo sim o mandato de um povo, um mandato popular que preside um país escolhido por uma imensa maioria do povo brasileiro. Isto dá conta da dimensão histórica do debate que nós estamos fazendo. Nada disso foi feito. Toda a comissão que debateu este tema, as milhares de horas, verdadeiras ou não, verdadeiras ou mentirosas, falsas ou não falsas, as milhares de horas de gravações, de delações premiadas ou de não premiadas que ocorreram neste país, em nenhum momento há uma indicação de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Em nenhum momento. Nem aquilo que é formal, absolutamente formal, inconsistente, que estão nos autos do processo, as pedaladas por conta dos planos agrícolas, piada, absoluta piada, de 2015. E nem os decretos, os famosos 6 decretos de suplementação orçamentária, que nada tem a ver com crime, nada tem a ver com déficit ou não fiscal, porque se trata de questões orçamentárias e não financeiras, nem esses argumentos foram levantados em plenária. Ridículos que são, absurdos que são, inconsistentes que são. Eu digo isso, meus amigos, amigas, companheiros, porque é disso que se trata, de compreendermos esta dimensão e de continuarmos lutando. Nossa geração e as nossas gerações lutaram contra a ditadura, mas em verdade as nossas gerações são herdeiros dos que lutaram contra a ditadura, e é nossa tarefa histórica dar cabo, lutar, resistir em todas as linhas de defesa democrática possível ao golpe, à ruptura democrática, porque nós sabemos, aqui já foi dito, que este golpe tem um programa, tem uma cara, tem uma vontade. Não há neutralidade aqui. O vice-presidente Temer é um impostor, é um traidor, fez uma opção clara de ir para a ilegalidade. E é assim que nós temos que tratar alguém que jurou a Constituição brasileira por 2 vezes, que disputou uma condição de ser vice-presidente, e que na primeira oportunidade rasga todos os seus compromissos, conspira, trai e busca construir uma impostor que é. Quando nós acompanhamos esse debate, nós temos que construir, disputar a opinião democrática nas nossas famílias, fábricas, escolas, bairros, cidades, dar combate a isso. Não é razoável que um cidadão, uma cidadã, possam aceitar a ideia de que um país possa imaginar que será ampliado o combate à corrupção a partir da liderança do criminoso Eduardo Cunha e do impostor Michel Temer.
que é possível imaginar que será ampliado o combate à corrupção a partir do voto do Paulo Maluf ou da deputada Raquel Muniz, como aqui já foi falado, esse triste e simbólico episódio que todos nós vivemos. Nós temos que dialogar abertamente, não é isso que está em discussão. E mesmo aquelas pessoas de boa fé, nós temos que dialogar com elas. Não é aceitável alguém imaginar que com Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros e tantos outros, nós venhamos a construir um combate maior com a corrupção ou a corrupção no nosso país. Não é verdade isso? E não é verdade, não é possível imaginarmos que nós teremos um país melhor com estes personagens, porque não teremos um país melhor, teremos um país pior com esses personagens. E nós sabemos, por fim, nós temos que ampliar esse debate, que o programa, que a visão de país que esta turma traz, é exatamente o programa que foi derrotado em 2014. E só através de um golpe, só através de uma ruptura democrática, um programa antipopular, antinacional, antidemocrático, é capaz de ocupar força política num país como o Brasil. Em 2014, o povo derrotou este programa, representado na candidatura do Aécio Neves. 3, 4 pontos que abrem o programa do vice-presidente Michel Temer, que nós temos que amplificar. Acabar com a política de valorização do salário mínimo, prevista até 2019. Acabar com a vinculação do salário mínimo ao piso previdenciário. Este é o tema central na agenda previdenciária. Se os outros temas são importantes, idade mínima, diferença homem-mulher, temas que fazem parte do debate, e que nós não temos que mexer nesse momento, mas há um tema central aqui, meus amigos e amigas. O mais importante, a mais importante das batalhas, do ponto de vista de garantir qualidade de vida e renda para os homens e mulheres aposentados do campo e da cidade, que é a vinculação do salário mínimo com essa política salarial ao piso previdenciário, que é exatamente onde eles querem acabar. Terceiro tema, orçamento zero. O que é o orçamento zero na proposta dessa turma? O orçamento zero para essa turma é acabar com toda a vinculação orçamentária à saúde, à educação e todo o orçamento da Seguridade Social, por exemplo. É definir a cada ano qual será o piso previdenciário de acordo com as possibilidades orçamentárias. Definir a cada ano quanto terá de dinheiro para a educação e para a saúde a partir dos limites do caixa do orçamento. Romper com as obrigações que o governo tem a partir das vinculações orçamentárias, das obrigações orçamentárias de investir em saúde, educação e previdência e tantos outros. É evidente que este pacote desnacionaliza a nossa economia, amplia e recompõe a entrega dos recursos minerais, simbolizado nos projetos de mudança do marco regulatório internacional. Portanto, há um programa que carrega um conteúdo absolutamente antipopular, antinacional, e que só será viabilizado a partir da ampliação da repressão policial sobre o povo, sobre os movimentos sociais, a violência institucional. E é sobre isso que nós temos que refletir, e é sobre isso que nós temos que lutar. Nós que estamos aqui, debatermos, dialogarmos e lutarmos para evitarmos que esta aventura prossiga. Se isto é uma verdade, e é uma verdade, se é verdade que a caracterização do golpe é clara, o Brasil hoje é um país isolado do ponto de vista mundial. Vocês seguramente estão acompanhando nas redes aquilo que é uma pauta unânime do ponto de vista da imprensa internacional. E que ninguém diga que toda a imprensa internacional, da Economist a outros, é uma imprensa bolivariana, chavista. Toda a imprensa razoavelmente democrática e decente do mundo inteiro condena aquilo que chamam do golpe político do país. Toda a imprensa não. E alguns governos começam a anunciar os organismos internacionais o não reconhecimento de um governo decorrente de um golpe militar, de uma ruptura institucional e do movimento antidemocrático como esse que está sendo construído no nosso país. É evidente que é um tema que traz para todos nós que acompanhamos
esta enorme recuperação da credibilidade do país no cenário internacional, porque passou a respeitar o seu povo, o significado estratégico desse desastre produzido por essa elite incapaz de ter qualquer responsabilidade e compromisso com a democracia ou com o seu povo. E esse é um dado importante na nossa estratégia de resistência e na nossa estratégia de luta, esse processo de isolamento político que os golpistas passam a ter em escala mundial, nos países, na imprensa e em todos os organismos internacionais. Qual é o cenário que nós temos pela frente, meus amigos, companheiros, companheiros? No momento onde a história cresce, se acelera e todos os dias guarda uma dimensão enorme. E é por isso que o Marcon vinha aqui e disse que era uma semana que parecia um mês. Porque é uma verdade política. Cada dia tinha muito mais do que 24 horas, ou cada hora era muito maior do que uma hora, tamanha a carga histórica que era carregada naquela hora, naquele dia, naquela semana. Para eles é um assunto resolvido. Para eles é um assunto resolvido. Michel Temer é o novo presidente da República, há uma normalidade democrática no país e trata-se agora de acompanharmos quem será o novo governo e qual será a nova agenda para esse povo. Esta é a visão deles. Não é a nossa visão. E não é a visão que nós temos que carregar. A visão que nós temos que carregar e que eu acho que nós vamos nos surpreender e surpreender a nós mesmos é a partir da capacidade de resistência crescente da sociedade brasileira. O que nós vimos ontem em São Paulo, vários de vocês seguramente viram, lá na... Onde foi? Na Paulista, nós vemos uma brisada, uma juventude na rua à noite, participando, lutando, criticando. É um cenário que eu quero conversar um pouquinho com você. O Senado tem duas tarefas nesses próximos semanas e dias. Agora será constituída uma comissão que vai analisar o acolhimento ou não do que vem da Câmara. Portanto, se o Senado vai dar continuidade à avaliação do impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Por maioria simples, eles deverão aprovar isso, na minha opinião. Portanto, deverão dizer, nós vamos dar continuidade a essa tragédia, e a partir desse momento a presidenta Dilma Rousseff é afastada provisoriamente e assume o impostor provisoriamente. A partir daí é instalada uma comissão que terá o papel de julgar o mérito, se a presidenta Dilma cometeu ou não o crime, num prazo máximo de 6 meses, que não serão 6 meses, por hora, haverá uma pressão enorme para encurtar esse tempo. O Senado, com 54 votos agora, não mais com 41, 2/3 dos votos, deverá se manifestar sobre o crime. E, portanto, caso o Senado tenha 54 votos, ele definitivamente opera o impedimento da presidenta Dilma Rousseff e assume o impostor. Nós teremos, portanto, 2 momentos de alta intensidade política. Nós temos um primeiro momento agora e teremos um segundo momento que irá durar o quanto a resistência popular e social e democrática irá durar nas ruas desse país. Do lado deles, acelerar. Mudar a página. Do nosso lado, dos democratas do mundo inteiro, da América inteira, resistir ao golpe. E eu acho que aqui é um espaço muito importante para nós e decisivo nessa história. Decisivo, inclusive, no final dessa história. E de como o futuro vai ver essa história. Do nosso ponto de vista popular, democrático, nós temos a responsabilidade histórica de ampliarmos ao máximo esta contradição, de disputarmos ao máximo esta contradição, de disputarmos e acreditarmos, sim, que é possível derrotar esta aventura. Por quê? Primeiro, eu penso que é uma condição nova, política, em relação à agenda do Senado do que em relação à Câmara Federal. Eu acho que a gente se atrapalhou um pouco, viu, Marconi e companheiros, na largada desse debate. Nos atrapalhamos um pouco de qual era, de fato, a golpe não golpe, se tinha ou não tinha pedalada, se tinha ou não tinha decreto, como é que era aquilo.
Os caras inventaram coisas, nos atrapalharam um pouco e nós patinamos um pouco. Agora não. Agora nós temos uma linha clara, sabemos do que se trata, estamos na rua com o carro andando a mais de 80 por hora, 100 km por hora. Nós sabemos do que se trata, a sociedade brasileira sabe do que se trata. E crescerá a manifestação e opinião democrática da sociedade brasileira a partir desta agenda do Senado. Na minha opinião, não haverá interrupção das mobilizações, isso é o que eu quero dizer, ao contrário. Na minha opinião, crescerão as manifestações de uma sociedade que compreende cada vez mais que o que eles estão fazendo é retirando o direito dela, o voto dela, o direito ao seu voto e os direitos sociais conquistados ao longo dos últimos anos, por um lado. Por outro lado, meus amigos e amigas, eu não tenho nenhuma dúvida que nós iremos assistir talvez uma das farsas maiores a partir dos meios de comunicação de massa que nós já assistimos. O Temer será Deus na terra, em especial Deus no Brasil. Grande salvador nacional, grande expressão da concórdia nacional, e agora vai. Faremos isso e farão isso durante uma semana, 10 dias. Eu não acho que a sociedade brasileira irá aceitar um presidente da República não eleito, um presidente da República chamado Temer, que é o resultado de um golpe, de uma imposição e, portanto, de um impostor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a sociedade brasileira irá aceitar a existência desse personagem, e o que dirá quando esse personagem começar a falar e falar do que pensa para o Brasil. Não pode ser alguma. Eu acho que aquilo que nós estamos gritando hoje, e que deveremos gritar cada vez mais, não ao golpe, fora Cunha, nós iremos emprestar ao fora Cunha um fora Temer redondo, alto, bom som, para toda a sociedade brasileira, e é isso que nós faremos e a sociedade brasileira. Junto com este ambiente político forte de condenação a esse processo, eu acho sim que o Senado terá tarefas difíceis, que nós temos que ir para cima sem nenhum espaço para ingenuidade. O Senado será liderado, o processo de avaliação, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski. Não é o Eduardo Cunha presidindo uma Câmara de 513 deputados federais. Aquele griteiro, aquela ideia de que tudo vale, afinal de contas, nós não gostamos do PT, é agora que nós vamos aproveitar e vamos que vamos. Não será isso. Serão 81 senadores que deverão cumprir minimamente algumas formalidades, a partir da presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. A mais importante das formalidades é dizer e identificar qual o crime cometido pela presidenta do Conselho. Aqui há julgamento de mérito. Eu não acho que o Senado vai ter capacidade de encontrar um crime, um cadáver, chama o que quiser. A gente torna as coisas difíceis, mas elas são muito simples. Quando a gente vê um policial prendendo um cidadão na rua, a gente diz, está bem, o policial está ali para isso. Mas ele só pode prender se o cidadão, a cidadã, cometeu algum crime. É assim que a gente imagina. Por isso que nós apoiamos o policial. Quando um juiz, um júri, manda prender alguém, nós dissemos, está bem, o sujeito é pago para isso. Mas para prender alguém, nós imaginamos, escutamos, enfim, nos filmes ou na vida, que o sujeito cometeu um crime e foi preso pelo crime cometido. Não porque o juiz não gosta do cidadão que está ali. Não porque o policial não gosta da cidadã que está na frente dele. Nós não aceitamos, a sociedade brasileira não aceita que isso seja feito. Assim é em Brasília. Assim é em Brasília. Eu não acho que o Senado vai encontrar crime de responsabilidade, porque a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Eu não acho que será fácil para o Senado inventar um crime ou cometer um crime de responsabilidade empichando a presidenta Dilma Rousseff. Mas não acho mesmo que isso vai acontecer. Contestação política que nós vamos lutar e fazer no Brasil, aos milhares, atos como fizemos, aos milhares, aos milhões, multidão seremos nesse país, de tal forma a ampliar a crise, o impasse político
que impeça a continuidade dessa farsa e que o Senado diga, lá no fim, que não há crime de responsabilidade e que a presidenta Dilma Rousseff, por não ter cometido nenhum crime de responsabilidade, deve voltar a ser presidenta do nosso país. É isso que nós temos que acreditar. Alternativa. Nós não temos outra alternativa. Com o nosso povo, com a nossa história e com o nosso futuro e com o futuro do Brasil e do nosso povo, e dizemos claramente isso. Aceitar este golpe, aceitar um programa que nós sabemos claramente antipopular, desorganizador do nosso povo, das nossas conquistas históricas, e é isso, na minha opinião, que o povo brasileiro crescentemente começa a compreender. Sendo o seu tempo, começa a compreender. Começa a compreender que isso não é uma disputa dos grandão lá de cima. Começa a compreender que esta turma que está chegando, que tem cara, que tem rosto, que tem fala, que não é um futuro maravilhoso pintado por eles. E este mal começa a ter cara, começa a ter nome, começa a ter programa, começa a ter fala. E o nosso povo começa a compreender que essa turma não está aqui nem para combater a corrupção, nem para defender os interesses, seus interesses e os interesses nacionais. Eu acho que esse é o grande ambiente que nós temos que apostar. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, venha tendo uma conduta esperada. Todos nós aprendemos muito com essas crises. As instituições, os personagens aparecem, e de alguma forma todos nós nos tornamos árbitros, juízes, operadores desse. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vive um momento de pressão importante, e deve ser assim. Todas as instituições da República prestam contas, embora os juízes, alguns, acham que não devem prestar contas do seu juízo à sociedade. Mas nós temos que refletir, inclusive, sobre a conduta do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes alegam argumentos de natureza técnica. E nós assistimos, aprendemos, viramos noites, madrugadas, escutando juízes, suas capas pretas, né, da sua autoridade, pronunciar verdades, sentenças, definir a vida das pessoas. Eu conheço um pouco essa linguagem, que às vezes me atrapalha entender o que eles estão dizendo, mas existem duas coisas que me chamam a atenção e que eu acho que tensionam e devem pressionar esta turma. Quando eles falam e se utilizam e se protegem com argumento técnico, mas que é uma técnica assim, quase oportunista, técnica de ocasião. E quando eles falam mais do que julgamentos técnicos e dizem, nós estamos separando e assegurando a independência dos poderes. Quando esse personagem menor, chamado Toffoli, fala, a gente percebe isso que eu vou dizer, as contradições e os limites dessa coisa, que merece um acompanhamento crítico. É estranho quando eles falam que respeitam as autonomias dos poderes, porque esses que dizem que estão preservando a constitucionalidade, os ritos processuais, são os mesmos que, de uma forma escandalosa, por um lado, impedem que a presidenta Dilma Rousseff, com a clareza do seu direito constitucional, possa escolher um ministro da sua equipe. Este ministro, que é impedido por esta corte de trabalhar com a presidente Dilma, é o nosso companheiro Lula. O presidente Lula não pode trabalhar como ministro da presidenta Dilma, porque o Supremo Tribunal Federal diz que não pode, por uma decisão liminar de um dos personagens sinistros daquela Câmara que nós conhecemos. Este mesmo tribunal, que é tão vigilante para retirar o poder da presidenta da República, é quase leniente, lento, devagar, cauteloso, absolutamente lento e vagaroso, para retirar daquele espaço nobre que é a presidência da Câmara dos Deputados, daquele que é réu indiciado por eles, e daquele que a cada crime internacional que aparece é um dos envolvidos num crime internacional de corrupção, que é o Eduardo Cunha. Este fica lá, e este tem tempo para operar
a sua maldade, para operar a partir da Câmara e liderar um golpe contra a presidenta Dilma. O Lula não pode assumir o ministério da presidenta Dilma Rousseff. Nós temos que refletir, aprender e tensionar essas instituições do ponto de vista de exigir a correta utilização da lei, da Constituição e da democracia. Meus amigos, amigas, meus companheiros, de anos que nos encontramos aqui de novo nesse plenário aqui no Colombo, eu estou muito convencido disso. E quero falar por último também de um tema que parte importante da nossa vanguarda, debate, discute e levanta, que é o tema de eleições presidenciais antecipadas. Eu não acho que este seja o momento de tratar deste tema. Tenho absoluto respeito por vários dos companheiros que levantam, mas acho que não é o tempo de tratar desse tema. Eleições diretas foram realizadas em 2014. E as eleições diretas para o nosso país. E é este mandato popular que é irrenunciável à nossa defesa. É irrenunciável renunciar a esta ideia forte e avançarmos num ambiente de um eventual acordo que eu não acho que vai existir. A direita não quer e não vai discutir nenhum acordo conosco. A direita não quer nos derrotar, ela quer nos destruir e acha que tem força para isso. É disso que se trata nessa conjuntura política. Portanto, a nossa tarefa é uma tarefa de trabalharmos com a maior possibilidade de resistência política, social, ética, que é continuarmos condenando o golpe desses caras. Aqui nós crescemos na opinião pública e na consciência democrática do país. Continuarmos denunciando o golpe e defendendo a democracia do nosso país. E agregarmos a essa defesa a defesa dos direitos sociais do nosso país. Aos milhares, aos milhões que seremos em todo o país. O resultado desse impasse institucional, que poderá se dar com a saída da presidenta Dilma provisoriamente, com a saída do Temer, talvez seja, daqui a alguns meses, um processo de ruptura institucional em que esta agenda de antecipação dessa ou de outras eleições possa acontecer. Mas eu não acho, nesse momento, que esta agenda faça parte desse movimento que nós estamos construindo. Com todo o respeito que eu tenho à presidenta Dilma Rousseff, que tem sim a sua autonomia e independência para propor iniciativas como essa. Não acho absolutamente correto isso. Nesse momento nós temos que fazer o que nós sabemos que nós temos que fazer. Todos nós aqui sabemos o que nós temos que fazer. Defender a democracia que nós conquistamos, defender um projeto de nação que nós lutamos tanto e que estamos lutando, que queremos continuar lutando, esta nação com liberdade para todos nós, uma nação mais libertária, democrática, que respeita a diversidade, uma nação que é capaz de gerenciar os seus conflitos na democracia, uma nação que é capaz sim de acolher o seu povo participando da sua história, uma secular nação brasileira elitista, racista, xenófoba, sexista, excludente, violenta sobre o povo brasileiro. Nós que começamos a viver essa história de uma nação brasileira que começou a compartilhar com o seu povo essa história e de incorporar o seu povo em parte da riqueza, da renda e das liberdades que nós queremos para o nosso povo, nós não vamos abrir mão disso. Porque nós achamos que é justo, além de termos trabalhado tanto, termos começado a viver essa história. Por isso eu acho que a partir das nossas cidades, das nossas comunidades, de qualquer jeito, isso que nós percebemos nesse país, essa energia extraordinária que salta e que nos surpreende, ela está presente e cabe a nós estimular esta rebeldia democrática e social do nosso povo. Enfrentarmos os poderosos mais uma vez, acreditarmos na nossa força política, acreditarmos que a autoridade moral, ética, democrática está conosco, do nosso lado, com as nossas lideranças e com a nossa história, e caminharmos nas próximas semanas na construção deste espetacular
movimento social, com energia e com muita alegria. Nós sempre conquistamos mais quando o nosso povo cantou, quando o nosso povo foi para a rua com alegria, porque é uma alegria que traduz uma percepção de força política, de autoridade e de vigor histórico. O que eu vim fazer aqui foi compartilhar com vocês isso. Muito mais do que convocar, anunciar, mas compartilhar com vocês esta certeza absoluta. Que nós aprendemos nas últimas semanas o que deveria ter sido feito. Fizemos. E que todos nós que estamos aqui sabemos sim o que nós devemos fazer. Nós temos que nos darmos o direito de nos surpreendermos. E a surpresa que nós temos que darmos o direito de construirmos é a derrota dessa direita, é um futuro que irá contar sobre este presente que a sociedade brasileira foi capaz, diferente de 54, diferente de 64, a sociedade brasileira foi capaz de derrotar o golpismo, de preservar as liberdades, de preservar os seus direitos sociais, de preservar uma democracia que nós queremos, não só política, mas uma verdadeira democracia social para o povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite.